Olá, irmãos. Espero que todos estejam bem, pelo menos se cuidando, se resguardando, tentando se alimentar da melhor forma possível, né? Pegando um solzinho, tentando esparecer ou melhorar sua qualidade de vida nesses dias que estamos aqui, pelo menos até agora, um tanto guardados em casa. E eu gostaria nesse dia de compartilhar com vocês a palavra de Deus no livro do profeta Miqueias, capítulo 6. Eu gostaria de ler o texto para vocês do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Miqueias 6, versículo 1. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheçais os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Irmãos, nesse livro do profeta Miqueias, nós temos aqui 3 mensagens. E eu queria abordar dessa última parte do livro, do profeta, essa última mensagem que ele fala. A primeira mensagem do livro, ele faz advertência aos líderes religiosos, aos sacerdotes, mostrando a infidelidade deles. A segunda mensagem, ele está falando a respeito de promessas de reino, promessas de livramento, promessas de um rei, né? E promessas de conquista, que Israel teria, não só diante dos seus inimigos, mas um reino ia ser estabelecido, o rei, na qual é a promessa do Senhor Jesus. E essa terceira advertência, na terceira mensagem, é uma advertência, que é que Deus fala a Israel para que eles confiem no Senhor e obedeçam ao Senhor. E nessa terceira advertência que eu queria pensar um pouco com vocês nesse dia, porque o Senhor Deus começa o seguinte: ouvi agora, diz o Senhor. O Senhor chama o seu povo para ouvir. E nesse chamado para ouvir o Senhor, ele começa, na verdade, com uma confrontação. Ele diz assim: o que eu tenho feito com vocês? O que eu tenho sido pesado? O que mesmo vocês acham que eu tenho sido, o que eu tenho enfadado vocês? E aí, nesse questionamento, ele diz: apresentem diante de mim, usem mesmo os montes como outeiros, como testemunho de vocês, o que eu tenho feito contra vocês. E na seguida, quando ele fala essas coisas, ele faz, na verdade, agora a acusação que ele tinha para com o seu povo. E ele fala sobre 3 coisas nessa acusação. Primeiro, ele fala o seguinte, olha o versículo 2. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia, o Senhor tem acusação com o seu povo, e entrará em juízo com Israel, ele diz. Versículo 3. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me.
O que o Senhor tem feito de mal para contigo? O que o Senhor mesmo tem te enfadado? Por quê? Por que ele dizia isso? Pela atitude do seu povo, pelo comportamento do seu povo. O povo se comportava como se fosse difícil atender os mandamentos e as ordenanças do Senhor. Um sofrimento, as lutas estavam diante deles. Povos ao redor deles querendo conquistá-los, querendo oprimi-los. Isso fazia parte daquela realidade que Israel vivia. Mas o Senhor era com eles. E havia necessidade da parte do povo em que eles confiassem no Senhor. Nesses momentos difíceis, nesses momentos em que os inimigos vinham enfrentar Israel, vinham sobre Israel. E ele diz: por que esse comportamento de vocês? Por que essa infidelidade? Ele falava da infidelidade dos sacerdotes, ele fazia as promessas mostrando que eles precisavam acalmar o coração e confiar, porque haveria o Messias, um reino seria estabelecido, eles teriam conquista, eles teriam vitórias, eles teriam um rei soberano que seria o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, ele, na verdade, depois de questionar isso, ele faz na verdade, ele fala sobre três acusações, ele mostra. Primeiro ele fala o seguinte, versículo 4: pois te fiz sair da terra do Egito, eu te libertei. Um povo que era escravo, ele diz: olha, eu te fiz sair da terra do Egito, eu te libertei. Eu sou o teu Deus Salvador. Ele sempre tem lembrado Israel disso, que ele libertou daquela condição onde o povo estava oprimido, morrendo, escravizado, clamando dia e noite pela intervenção do Senhor, clamando dia e noite por essa libertação, clamando dia e noite pela mudança daquele quadro que eles viviam ali no Egito. E o Senhor vem agora e lembra a eles: vocês esqueceram? Eu te libertei, ó Israel. Eu sou o Deus Salvador. E não só isso, eu te orientei. Quando eu te libertei, aí ele fala de Moisés, de Arão, de Miriam. Ora, eu coloquei guias, eu coloquei pessoas à frente de vocês para orientar, para guiar vocês, vindo da minha parte. Eu não só sou um Deus Salvador, mas sou um Deus também provedor. Eu providenciei a necessidade de vocês, colocando líderes que guiassem vocês conforme a minha vontade. E ainda diz na terceira coisa: eu te guardei. Aí no versículo 5, ele fala assim: povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que ele respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Ele faz lembrança dos livramentos do Senhor. Quando Balaque quis mesmo destruir Israel, ia até Balaão para Balaão amaldiçoar o povo, amaldiçoar Israel, e Deus não permitia, pelo contrário, ele abençoava. E fala também da conquista depois, na travessia do Rio Jordão, por Josué, como o Senhor fazia as coisas, como o Senhor ia conquistando as terras conquistadas por eles. Ele diz assim: vocês se esqueceram que eu libertei vocês, eu orientei vocês, eu guardei vocês. Os inimigos quiseram destruir vocês e eu guardei vocês. Um Deus salvador, um Deus provedor e um Deus protetor. Essa era a acusação que ele fazia a Israel. Vocês estão esquecidos disso? Eu livrei, eu libertei, eu guardei. Eu mesmo, diz assim, eu cuidei de vocês. Irmãos, Deus estava falando de um povo que conhecia o seu amor, conhecia o seu poder, conhecia a sua bondade. Exatamente. E ele continua dizendo o seguinte: vocês vivem desta forma, mas continuam com uma vida religiosa, vamos dizer assim, muito boa. Vocês continuam fazendo os sacrifícios que eu mando fazer, que eu orientei que fizessem. Mas aí ele mesmo questiona: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? É como se o profeta estivesse indagando a esse respeito.
Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Quer dizer, o Senhor está se agradando de toda essa vida religiosa que Israel estava tendo, né? E o profeta mesmo diz: posso apresentar o mais belo e mais puro sacrifício, um animal de 1 ano, muitos litros de azeites, as melhores colheitas, né? Ou até mesmo oferecer o meu primogênito pelo fruto do pecado. E nada disso seria agradável ao Senhor. Por quê? Por causa do coração do povo. Deus é tão claro na sua palavra, no Salmo 51, em 1 Samuel, porque vamos para nós encurtarmos o nosso tempo, senão fica longo demais o nosso vídeo, mas veja bem, o Senhor mostra claramente que não quer sacrifícios dessa forma. O Senhor quer obediência, o Senhor quer o coração. Não quer uma vida religiosa ali onde eles apresentar todos os sacrifícios conforme os mandamentos do Senhor, um belo animal, um animal sem defeito, um animal puro, apresenta tudo certinho, vai até o sacerdote, tudo que tem feito no dia certo, no momento certo, e pronto, e sai para viver a vida como querem. O Senhor não se agrada disso. E aí vem agora, depois da acusação que ele faz, ele agora vem o seu conselho. Exatamente. Qual é o conselho do Senhor? Olha o versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti. Primeiro, que pratiques a justiça. Amados, isso tem sido um grande desafio, nós já temos falado isso em outras meditações. A prática da justiça. Não é simplesmente ter uma vida religiosa, ir à igreja, participar de todos os cultos, estar na reunião de oração, estar sempre ceiando, mas o que o Senhor quer mesmo é o coração transformado, é um coração preocupado de viver uma vida justa e piedosa no mundo de trevas, no mundo de injustiça, num mundo onde a maldade ela se multiplica, onde o coração do homem está cada vez mais endurecido. E o que muitas vezes não se percebe, que isso tudo está contaminando o coração do seu povo, a igreja do Senhor. E que muitas vezes nós, crentes, não estamos preocupados na prática dessa justiça, mas simplesmente em cumprir aqueles rituais sem percebermos isso. Você que me ouve, você tem se preocupado em ser um crente piedoso e justo? Você tem preocupado com aquilo que de fato é justo ou não? De fazer justiça ou não? Como tem sido a tua vida? E eu me pergunto, como tem sido a minha vida, as minhas atitudes? Só em defender a minha causa, defender no que eu acredito, defender o meu ponto de vista, defender aquilo que eu acho? De que forma eu faço isso? Eu estou preocupado em ouvir os argumentos, em ouvir toda a história, em procurar ser justo nas atitudes, em procurar mesmo fazer justiça naquilo que é possível nós fazermos? O que o Senhor requer de nós é que nós pratiquemos, não só que nós conheçamos. Conhecer é mais fácil do que praticar. Conhecer, nós conhecemos o que é justo. Agora estamos praticando isso? Se eu quero, se você quer agradar ao Senhor, então nós temos que nos preocupar em não só conhecer a justiça, mas em praticá-la. Isso tem que se tornar o objetivo das nossas vidas. E ele fala sobre o segundo conselho. Ele diz no versículo 8: ele te declarou, homem, o que é verdade, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti.
Veja o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia. Amemos a misericórdia. Misericórdia é não recebermos o que merecemos. É aprender a perdoar, é aprender a amar, é aprender a ser bondoso. É isso que nós temos que fazer. Independente do que vamos receber ou não, nós precisamos perdoar, nós precisamos amar e nós precisamos ser bondosos. Lembra do Salmo 37 que meditamos? Não ficarmos indignados e revoltados com o malfeitor, mas pelo contrário, confiemos no Senhor e vamos permanecer fazendo o bem. É isso que o Senhor requer, misericórdia. Lembra no Sermão do Monte que o Senhor fala? Bem-aventurados os misericórdios, né? Porque alcançarão misericórdia. Nós queremos sim misericórdia. Mas se nós quisermos alcançar esta misericórdia, é necessário também que sejamos misericordiosos. E você sabe muito bem que isso é uma coisa que às vezes falta no nosso meio. Misericórdia para com o nosso próximo. Perdão, amor, bondade, de forma verdadeira, não só de teoria. O Senhor mostra que isso é bom. E o Senhor pede que a gente viva estas verdades. Primeiro, que ele diz, pratiquemos a justiça. O segundo conselho, amemos a misericórdia. E aí ele fala a terceira coisa, e andes humildemente com o teu Deus. Andar com Deus recebendo o seu senhorio. Andar humildemente com o teu Deus. A dificuldade era muito grande. Havia manifestações extraordinárias da parte de Deus para com Israel. Havia o líder que vinha da parte de Deus. O Senhor mesmo lembrou a eles, olha, eu libertei vocês, né? Eu guardei vocês, eu guiei vocês. Todas essas coisas eu fiz. Eu sou um Deus salvador, um Deus provedor, um Deus protetor. E que vocês estão enfadados, que vocês estão cansados de mim. Tudo de bom eu tenho mostrado a vocês. Então, aceitar esse senhorio humildemente é o que o Senhor requer de nós. Ele quer de cada um de nós isso. Andemos humildemente com o Senhor. Amados, isso é extremamente importante para as nossas vidas, porque só quando temos essa verdadeira atitude humilde é que nós vamos atentar, eu diria assim, mais fortemente, ou atentar mesmo aquilo que o Senhor nos fala, aquilo que o Senhor nos diz. Vamos observar isso claramente, amados. A sua acusação para com o povo era o pecado que eles tinham de viver como se tivesse algo pesado, enfadado, que o Deus fosse ruim para eles. E o Deus lembrou a eles que o Senhor libertou, que o Senhor guiou, que o Senhor guardou. É isso que Ele tem feito por nós. Lembremos disso e lembre-se do seu conselho. Ele requer de nós aquilo que é bom e Ele pede de nós que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com Ele. Que Deus nos ajude a experimentar desse conselho cada vez mais nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um.